Ai, meu microfone estava desligado, gente. Eu tô falando aqui, agora que eu vi. Eu tô gravando, coloquei para gravar, né? Quero agradecer a Lohane. Hoje é ela que vai trazer, né, essa ministração para nós. Muito obrigada pela disposição. E vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Pode ligar o microfone, Lohane. Bom dia, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Fiquei rouca agora. Tá repreendido. Hoje, tô muito feliz, né, por esse convite. E vamos fazer uma oração, né? E a minha Bíblia, às vezes, vai estar diferente de vocês. Eu não sei, a minha é a NVT, Nova Versão Transformadora. Mas a palavra é a mesma, né? Eu achei ela mais fácil de entender. E aí a gente vai ver hoje o versículo 42, o capítulo 42, alguns versículos, e o 45. Vamos dar uma passeadinha pela Bíblia hoje. Então, vou fazer a oração, né, inicial, para que o Senhor conduza esse devocional no dia de hoje. Pai amado, Pai querido, diante do Senhor, meu Pai, te apresento, Senhor, mais um dia desse devocional, mais uma manhã com o Senhor, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha conduzir esse devocional, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, abençoando cada uma dessas mulheres que levantou esses dias para poder aprender mais de Ti, para Te conhecer melhor, para ter mais conhecimento, para ter mais intimidade, que o Senhor abençoe o dia delas, que o Senhor abençoe a vida delas, que hoje o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha se revelar a nós através da Tua palavra, que o Senhor nos encha com a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoe o dia delas, dê livramento, dê proteção, que seja um dia abençoado, um dia próspero, cheio de alegria e de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler o 42, vou ler o versículo 1 e 2 agora, e depois eu vou falar alguns versículos para não ficar tão longa a leitura. Quando José soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e compram cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Aí eu já vou ler o 6 até o 10. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram. E lhes perguntou com aspereza: De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos para comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes. Ele disse: Vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Agora eu vou ler o 17 ao 26, ao 25. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, com isso provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e conversaram entre si e disseram: É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rubem disse: não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante
dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e, em segredo, devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem e assim fizeram. Agora, meninas, eu vou ler o 45 do 1 ao 15, tá bom? 45, 1 ao 15. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha cá, venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que têm. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito, descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Amém? Só por aqui mesmo. Eu separei também alguns tópicos, né, para ficar mais fácil, né, da gente entender. Aqui de primeiro, no 42, eu li alguns versículos para a gente entender, né, a percussão do caso de José. Ali naquele primeiro momento, ali do 6 ao 9 ali, José, Deus colocou, né, os irmãos dele ali na frente dele, levou os irmãos dele até ele já era governador, e José se lembrou, né, do sonho que ele teve, quando os irmãos se curvaram diante dele ali, e ele poderia ter tido um momento de vingança, ele podia ter sido vingativo ali e falado, sou eu José, não vou dar mantimentos, só que o caráter de José era muito diferente do caráter dos irmãos dele, né? Creio eu, por isso que Deus escolheu ele, né? Conhecia o coração. Ele tinha um caráter diferente, desde de moço, né? Porque o pai dele ali enviava ele para vigiar os irmãos, para contar, e ele tinha um caráter diferente, então ele não fez. E muitas das vezes a gente passa por situações assim, a gente passa por traições, a gente passa por calúnias, por difamações, por chacotas, né? E a gente não precisa, né, se vingar. Essa forma de se vingar, a gente vai se tornar como o outro. E José preferiu não fazer isso. E muitas das vezes a gente passa por isso também. E eu falo assim que a gente não precisa se justificar, porque Deus, ele justifica o justo, né? E outra parte também que me chamou a atenção é do 21 ao 24, né? Quando o Senhor trouxe a memória dos irmãos dele. Quando José ele prendeu os irmãos, não foi para vingança. Creio eu que ele prendeu ele aqueles 3 dias porque ele não sabia, né, como agir naquele momento. Ele era uma pessoa que era
uma pessoa, um governador, para ser uma pessoa ser um governador, ele tem que ter uma estrutura emocional, né? Ele tem que ter um equilíbrio emocional. Creio eu que ele veio todo à tona, né? Os sentimentos, ele não queria agir por impulso. Ele não era uma pessoa que agia por impulso. Não foi uma vingança que ele prender aqueles 3 dias. Creio eu que foi para ele ter uma estratégia, né? O que fazer ali naquele momento com os irmãos dele. Então, o Senhor trouxe a memória dos irmãos dele, eles lembrando o que fizeram com José, né? E aqui está no 21, né? Eles falam assim. Deixa eu olhar aqui. Eles falam que. Aqui, deixa eu só olhar aqui qual o versículo direitinho. Rubem, né, fala para eles que falou para eles não fazer aquilo com o rapaz pela angústia, né, e agora eles estavam passando pela mesma coisa, pelaquela angústia. Então, eles se arrependeram, né, e José pôde ouvir o arrependimento. Eles não pediram perdão para ele, mas ele ouviu eles se arrependerem ali e ele chorou, saiu para chorar, né? Ele não quis se revelar naquele momento ali para eles, mas ele pôde ver o arrependimento dos irmãos e, e que a gente possa pedir ao Senhor para trazer a nossa memória, né? Os nossos pecados. Às vezes a gente faz algo com alguém que a gente às vezes não percebe, às vezes a gente já cometeu também uma injustiça e a gente não percebe. Que o Senhor possa trazer a nossa memória para que a gente possa pedir perdão, para que a gente possa se arrepender, para que o Senhor possa nos perdoar, né? Porque a palavra do Senhor fala que a gente é um dever a gente perdoar, porque senão a gente não vai receber o perdão do Senhor. E José ali, ele se retira naquele momento para chorar, porque creio eu que veio à tona tudo aquilo. Ele falou, viu o arrependimento dos irmãos, se emocionou. E a outra parte que também outro sentimento assim que José teve foi compaixão, né? Aqui quando ele envia a partir do 25, do 42 ao 25 ali, ele vai mandar o mantimento para a família dele. Ele vai alimentar ali a família dele. Ele, além dele mandar o alimento para suprir a fome, ele devolveu o dinheiro dos irmãos, porque ele não precisava, ele queria ajudar, né? Porque ele queria ser, né, ali uma pessoa, o abençoador da família, por mais tudo aquilo que o Senhor, né, permitiu ele passar, ele não guardava, realmente ele não guardava, né, assim, uma mágoa. Ele tinha as dores, as feridas dele, mas isso não fez com que ele deixasse de ser bom, de ter um coração bom. E ali que a gente possa, né, seguir, né, esse exemplo de quando a gente tiver a oportunidade de ser uma abençoadora, que a gente faça, né? E muitas das vezes, às vezes o Senhor vai fazer como fez com José, vai trazer aqueles que nos feriu, aquele que nos machucou, aqueles que nos traiu, para testar o nosso coração, para ver se realmente ali não tem uma mágoa, não tem um rancor, porque falar, eu perdoei, é fácil, mas o perdão quando ele te liberta. Então, o Senhor, creio eu que o Senhor permitiu mesmo trazer ali para curar mesmo ali as feridas de José. Tinha feridas, doía, só que ele não deixou isso mudar o caráter dele, mudar quem ele era. E que muitas das vezes o Senhor vai trazer pessoas, vai nos apresentar pessoas para a gente ser, né, essa pessoa com compaixão, e muitas das vezes é trazer aqueles que nos machucou, aqueles que nos feriu, porque a maioria das vezes quem nos fere, quem nos machuca são os próximos, são nossa família, é alguém da família, algum amigo, alguém que a gente confiou, assim como foi, né, José, foi os irmãos dele, não foi um amigo, não foi alguém distante. E, e a outra parte, né, agora já no 45, ali, quando José fica a sós com os irmãos, ele chora tão alto quando ele se apresenta tão alto que até os egípcios, né, eles ouviram. Creio eu que quando ele falou, sou eu, José,
ele pôde se revelar aquela dor, né? Aquele choro foi o choro de alívio, é o choro da alma. É um choro diferente, não é aquele choro aquele choro é o choro da alma mesmo, aquele choro, aquele grito, né? Imagino que foi necessário para retirar aquela dor ali dele. E foi um choro libertador, que quando a gente fosse apresentar ao Senhor alguma causa, algo muito difícil, que o perdão, ele vem do Senhor, né? A gente não é capaz de perdoar sozinha. A gente só é capaz quando o Senhor está na direção. A gente, é uma decisão, perdão também, né? E eu creio que quando a gente estiver passando, né, por situações, por traições, porque a vida a gente passa por isso, que a gente possa chorar como José, chorar com a alma, entregar ao Senhor, para que aquilo não fique guardado em nosso coração, porque vai só alimentando a dor, vai só crescendo a ferida, né? E a gente tem que chorar mesmo nos pés do Senhor, entregar para Ele, né? E outro tópico também é a soberania, né, de Deus, que José, ele reconheceu a soberania de Deus. Ele não deixou, ele fala assim para os irmãos que não foram eles que levaram, não foram por causa da venda deles. Claro que foi, Deus teve, né, a forma de enviar José. Então, naquele momento que ele fala assim, não foi por causa de vocês, foi por Deus. Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe à frente para que vocês fossem salvos, sua família fosse salva, a nação fosse salva. Então, José entendia o propósito dele. Ele entendeu e não pegou aquilo para ele, aquela glória, eu sou governador porque eu me esforcei, porque eu tenho um dom. Quantos, né, tem dons aí que é a glória para eles, tem ministério que era a glória para eles. Mas ele reconheceu a soberania do Senhor até nos momentos difíceis. Ele reconheceu que o Senhor o levou ali, que o Senhor o fez governador, não, nada foi mérito dele. E que a gente possa, né, reconhecer a soberania do Senhor, a glória do Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Por mais que a gente se esforce para estudar, tenha um diploma, se esforce para ter um ministério, porque tudo é esforço mesmo, a gente tem que se dedicar, mas é tudo permissão do Senhor, né? O dom é o Senhor que entrega, a capacidade, creio até que é a vontade, mas tudo depende de nós. O Senhor, ele nos entrega, né? Então a gente decide, eu quero isso para mim. E José, desde o começo, ele entendeu que ele tinha um propósito, Deus já tinha revelado em sonho para ele. E ele não sabia como ia se cumprir, mas ele acreditava que ele tinha um propósito. E por último, né, o perdão. Né? O perdão, ele, além de salvar a família, né, ali, ele libertou os irmãos dele da culpa. Porque o perdão, ele não é só pra gente, ele liberta o outro. Porque às vezes alguém nos machuca, nos fere, e nem sabe que nos feriu, nem sabe que nos machucou com alguma palavra, e a gente guarda aquilo. E a gente fica sempre falando, a pessoa fez isso comigo, ele não podia ter feito isso, aí eu fiquei magoada, eu fiquei chateada, e a pessoa às vezes nem sabe, e você tá ali ainda guardando aquela mágoa. Quando você libera o perdão, você libera a culpa do outro. Libera. Se não, ele não tivesse feito isso, eu não estava passando por isso. Se ele não tivesse feito isso, eu não tinha dado uma crise de ansiedade. Então, assim, o perdão, além de nos libertar, liberta o outro, né? Então, ali, os irmãos, ele não precisou de pedir perdão para ele. Não precisou falar, me perdoa, meu irmão, porque eles ficaram calados, né? Muitas das vezes, as pessoas que nos machucou, o Senhor vai colocar na nossa frente e eles não vão ter reações. Não vai saber, mas o perdão não precisa ser falado, né? São atitudes, são gestos, né? São mudanças e que nós também, né? Devemos pedir, né? O Senhor para nos ensinar a perdoar, porque o perdão, a gente mesmo, ainda mais quando a gente é ferida, a gente não consegue, a gente vê a dor maior do que o alívio. Então, que a gente possa pedir ao Senhor perdão, porque o perdão, ele vai além das palavras. Eu até deixei anotado que o perdão vai além das palavras. Ele restaura, ele cura, ele liberta.
O perdão é a prova da maturidade espiritual. Quando a gente vê a nossa maturidade espiritual, eu falo por experiência própria. Quando alguém fala algo ou faz algo com a gente e a gente não guarda aquilo, a gente começa a falar, não, é porque ele fez sem intenção, ou se fez que o Senhor toca o coração dele, que ele venha se arrepender. A gente libera esse perdão. O perdão é para nós, o perdão é para quem reconhece, né? A gente que reconhece, a gente que se liberta. Tem muita gente que fala assim, eu não vou pedir perdão porque não foi eu que errei, foi ele que errou comigo, mas o perdão é para quem reconhece, né? A gente tem que perdoar para que o Senhor venha nos perdoar. E o perdão do José, ele só não livrou apenas ele, mas livrou a família, livrou o coração dele. E José, a partir daquele momento, os irmãos, eles puderam viver a plenitude de Deus. Quando a gente libera o perdão, a gente vive a plenitude do Senhor, né? E quem, assim, um exemplo maior de perdão é de Jesus, né? Jesus Cristo nos perdoou, ele nos livrou das correntes da culpa, e hoje ele nos chama para perdoar, assim como ele perdoou, né? E que nós possamos refletir, que a gente possa, né, pedir ao Senhor todos os dias que nos ensine a perdoar, para que a gente possa ser perdoado por ele, né? Até aqui, né, o Senhor conduziu. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, quiser completar alguma coisa, complementar, eu agradeço a Lorena pela oportunidade, agradeço. Nossa, eu estou muito feliz com esse devocional e espero que todas aqui possam, na próxima semana, possam ser conduzidas por Deus para nos ensinar aí, para trazer a palavra. Se vocês não forem falar, eu quero dar um testemunho breve, rapidinho, sobre o perdão. Quando eu sou casada há 15 anos e eu fui uma mulher estéril por muito tempo. Foram 12 anos para me ter minha filha, 12 anos de oração, mas um dia o Senhor liberou uma palavra, assim como ele liberou na vida de José, que ele ia me entregar, mas era no momento certo. E eu descansei meu coração. E quando o Senhor deu um sonho pro meu esposo, que eu estava grávida, que era uma menina, e eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, vou fazer o teste. Fiz, não tava. E logo em seguida, a minha cunhada engravidou. E eu era aquela mulher assim, eu não engravidava, mas eu não tinha inveja da outra, porque tem mulheres que às vezes tem tanto desejo e quando alguém engravida fica triste, chora, né? Porque não foi eu. Não, no meu caso não foi assim. Eu sempre ficava alegre, né, com a gravidez de outra pessoa. E aí minha cunhada engravidou, eu falei assim, vai ser menina. E antes dela engravidar, eu escrevi uma carta para Deus, tanto ele sonhar, né, a gente sempre teve um sonho, eu falei, Senhor, eu não tenho nada para pedir para o Senhor, só a única coisa impossível é eu ser mãe, mas se o Senhor quiser, eu estou preparada para ter nossa Alice. Sempre sonhei com o nome de Alice. E quando a minha cunhada engravidou, eu falei para ela, vai ser menina, porque o Fernando tá sonhando muito com menina. Aí falei para ela, só não coloca Alice, porque a Alice é o nome da nossa filha. Adivinha? Ela colocou Alice. E naquele momento, eu chorava tanto, gente. Eu falava assim, gente, é um nome. Para as outras pessoas era um nome, mas para mim era um sonho. E eu chorava, e eu falava. Aí teve um dia que eu chorei como José. Eu chorei tão alto que eu uivava. Mas naquele dia eu entreguei minha dor pro Senhor. E eu falei assim, Senhor, me ensina a perdoar ela. Eu preciso liberar esse perdão. Eu preciso liberar para o Senhor perdoar os meus erros, os meus pecados. E ele não foi fácil. Foram muitas orações pedindo perdão, pedindo perdão. E a Alice veio, ela é nossa, mas não foi realmente minha. Só que aí no outro ano eu engravidei. Na hora que eu engravidei, eu já sabia que era menina. Aí eu falei assim, todos ficaram, e aí, como que vai ser? Você vai pôr o nome de Alice, né? Porque muitas às vezes quer se vingar, vou pôr, eu quero, era meu, né? Me tiraram. Eu falei, não importa o nome do milagre. O que importa é o milagre chegou até mim. E ali eu soube que mas eu me permiti, eu quis perdoar. Então, perdão é você tem que querer. E pedir que o Senhor nos ensine, né? Para que a gente não venha sofrer.
para que a gente não venha carregar essa dor sozinha, né? Então é isso, eu queria só contar o testemunho para vocês. Hoje eu tenho minha Valentina, 2 anos, 4 meses, e é muito valente. Você quer falar alguma coisa, Lorena? Alguma das meninas? Não, acho que pode fazer a Eu oração, vou fazer a Lohane. oração final, Encerra e então, a gente. tá? Isso. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de aprendermos com o Senhor, de aprendermos na tua palavra. Que o Senhor venha encher os nossos corações com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha conduzir o nosso dia. Que o Senhor, meu Pai, possa usar todas essas mulheres que estão aqui nesse grupo. Que esse grupo venha crescer, mas não crescer somente em quantidades, mas sim na graça, na sabedoria, no discernimento, que nós possamos unir a nossa fé, Senhor, porque o nosso propósito é o mesmo, é te conhecer, ter intimidade, é fazer a tua vontade, Senhor. Se há alguém nesse grupo que precisa, Senhor, liberar o perdão, que precise sarar o coração, sarar a sua alma, Senhor, que o Senhor venha hoje, Senhor, neste momento, com o teu Espírito Santo, Senhor, as ajude, Senhor, a liberar esse perdão, ajude a curar a alma, para que a gente possa viver a tua plenitude, ó Pai querido. Que o Senhor possa conduzir, meu Pai, esse perdão, Pai, em nome de Jesus, para que essa pessoa seja livre, para que essa pessoa possa livrar o outro da culpa, Senhor, assim como o Senhor nos perdoa todos os dias pelos nossos pecados. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigada, Senhor, pela oportunidade, obrigada, Senhor, por esse devocional, obrigado por esse propósito que o Senhor colocou na vida da Lorena, que tem abençoado não somente a vida dela, mas as nossas vidas, ó Pai querido. Pai, abençoa cada uma que está aqui nesse grupo com livramentos, com proteção, com sabedoria, com discernimento, com as bênçãos do Senhor, e que que nós possamos entender o nosso propósito nessa terra, e que nós possamos se posicionar, e que o Senhor possa fazer conforme a tua vontade, assim como o Senhor fez na vida de José. Ele acreditou nos sonhos, ele acreditou no propósito que o Senhor tinha para ele, e esse propósito ele cumpriu, Senhor, e que nós possamos cumprir nossa vida também, o propósito do Senhor em nossas vidas. Pai, obrigado, em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, entrego, Senhor, esse devocional, essas orações, esse aprendizado em tuas mãos, ó Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Palavra de perdão, realmente, gente. Achei interessante essa frase, né? A prova da maturidade espiritual. Eu acho que é uma das coisas mais dolorosas, né? Porque é você ir contra a sua carne mesmo, que a vontade é não perdoar, né? Mas é necessário, igual a Lohane falou, né? O perdão liberta não só nós, mas o outro também. E eu já vi, assim, tantas pessoas doentes, né? Por falta de perdoar. Mas palavra, glória a Deus. Vamos tirar nossa foto? Bênção. Amanhã é o último dia, gente. É feriado aqui em Tuiutaba. Mas, mulherada, vamos acordar. Que nós vamos fechar com chave de ouro nossa sexta. Ó, os bebês hoje apareceram na chamada, ó. Que bênção. Põe eles aí para aparecer, Isa. Põe o João Lucas para aparecer na foto. Vamos lá. 2, 3. Que lindo. Mais uma. Aí. Um ótimo dia para vocês, meninas. Deus abençoe, viu? Com Deus.